Bom dia, crianças! Hoje é sexta-feira, já estamos iniciando aí o final de semana. A semana tá passando rápido e logo nós teremos as nossas provinhas. Olha que legal! Já estamos encerrando já mais uma semana e logo estaremos encerrando o ano de 2021. Que foi um ano muito difícil, um ano muito atípico, que nos pegou de surpresas de várias formas, não foi? Mas que graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Então vamos lá, hoje nós iremos falar sobre a proclamação da República, que é comemorada no dia 15 de novembro, no domingo. Então vamos lá. No dia 15 de novembro é celebrado no Brasil o acontecimento da proclamação da República, que se passou nesse mesmo dia do ano de 1889. Por meio desse evento histórico, a monarquia ela foi derrubada no país. A família real foi expulsa e a República foi instaurada. Esse acontecimento ele foi em grande parte fruto da insatisfação do exército com a monarquia, tá? E é abertamente conhecido pelos historiadores atuais que essa proclamação da República ela foi, na verdade, um golpe. Isso porque a transição que aconteceu de maneira forçada e não contou com a participação do povo, uma vez que ela foi realizada por uma pequena minoria motivada por interesses próprios. A República no Brasil, atualmente, é um regime referendado pelo voto popular. Então, quer dizer que hoje, a nossa República, ela é um regime que acontece através do nosso voto, do voto da população, desde o ano de 1993. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele liderou a derrubada do gabinete ministerial, o que resultou na proclamação da República e foi um acontecimento conduzido em grande parte pelo Exército Brasileiro no século do século XIX. A insatisfação dos militares com o regime monárquico era tão grande que um grupo de militares passou a conspirar contra o imperador. Eles se reuniam para falar contra o imperador e ver o que é que eles iam fazer para poder derrubá-lo. A queda da monarquia no Brasil, ela foi resultado de um processo de corrosão das bases de apoio da monarquia que se iniciou com o fim da Guerra do Paraguai. Então, e quem era o imperador nessa época? Era Dom Pedro II. E desde o fim desse conflito, uma série de acontecimentos veio a contribuir para esfriar a relação entre os militares com a monarquia. Os militares eles estavam muito insatisfeitos com os baixos investimentos feitos na corporação. Eles não concordavam com o fato de não poderem emitir opiniões políticas e não gostavam de ser mobilizados para caçar escravos fugitivos. Então, essa insatisfação com a monarquia ela foi responsável por fortalecer os ideais republicanos no seio do exército. As conspirações para a instalação da República no país, entre os militares, ela teve início em 1887 e mobilizou personalidades importantes das Forças Armadas. E, além disso, o contexto político do Brasil ele era bastante conturbado na década de 1880. Paralelamente, a insatisfação com a monarquia já existia, né? E também existia um debate que deixava o cenário político brasileiro tenso, e hoje também deixa muito, não é? Agora relacionado a outros assuntos. Mas a questão da abolição da escravidão. Esses acontecimentos, eles permitem dizer que, politicamente falando, essa década foi crítica no Brasil. E além das bases da monarquia estarem cedendo aos poucos, as pautas discutidas contribuíam para polarizar consideravelmente a situação no país. Além disso, à medida que a causa abolicionista avançava, o republicanismo avançava junto, pois grande parte dos abolicionistas eram republicanos.
E na década de 1880, além dos militares e outros grupos insatisfeitos com a monarquia, era a elite escravocrata e a Igreja Católica. A elite, ela estava insatisfeita por causa desta abolição, e a Igreja Católica por seus desentendimentos com a monarquia. Então, nessa situação, a monarquia foi ficando bem fraca, foi se fragilizando e ficando também sem seus grupos de apoio. Então, ficou suscetível a ser derrubada. E, por fim, essa insatisfação com o fato de que o Conde Deu e a Princesa Isabel, eles eram os herdeiros do trono. E era outro fator que enfraquecia a monarquia. A impopularidade de ambos devia-se ao fato de ela ser uma mulher e o conde um estrangeiro. Então, acabou-se aí muita confusão, muita conspiração, o que levou à comemoração de hoje, a proclamação da República. E no dia 15 de novembro, que nós comemoramos a nossa proclamação da República, é considerado um feriado nacional, porque a primeira lei brasileira que determinou o dia como feriado, ela foi decretada 2 meses depois de instalada a República no Brasil. Em 14 de janeiro de 1890, foi emitido esse decreto, que determinou o feriado de 15 de novembro como uma forma de comemoração à pátria brasileira. Em 1930, com o início da Era Vargas, foi emitido outro decreto que determinava que 15 de novembro seria feriado nacional. Olha que legal! Então, vocês irão pegar agora a atividade de hoje, que é esta atividade da cruzadinha sobre a proclamação da República para poder fazer, tá? E à noite no Google Meet nós iremos debater, discutir e falar mais um pouco sobre esse assunto. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, certo? Da nossa aula. Se vocês quiserem, podem também expandir essa pesquisa, podem olhar na internet, pesquisar aí no Google. E é um assunto bem interessante sobre a nossa proclamação da República e tudo o que aconteceu. Então, vamos lá. Atividade. Resolva a cruzadinha. Número 1. Proclamou a República. Quem foi? Marechal Deodoro da... Vocês irão colocar aqui na figura 1, olha, na cruzadinha 1, quem foi que proclamou a República, tá? Número 2. Não agradava mais com um governante. Foi o Dom. Número 3. No mês de... qual é o mês que nós comemoramos aí a proclamação da República? Número 4. Antes da proclamação, o regime era a... E número 5. Era casada com um estrangeiro. Quem era? Que é Isabel. Ela era o quê? A Isabel. Então, vocês irão responder aqui tudo que tem aqui na cruzadinha. A Pro acabou de falar, certo? Então, boa sorte para vocês, boa atividade. Que Deus abençoe vocês, dê um final de semana repleto de alegria, de felicidade, de saúde, que é o que importa, tá? Não esquecendo, bebam bastante água, se alimentem de frutas, verduras, almocem direitinho, feijão, arroz, macarrão, carne, frango, tudo que tiver em casa, para vocês ficarem, ó, bem fortes e saudáveis, tá? Beijão, tchau, tchau, fiquem com Deus.